Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Hoje a gente vamos falar do quê? A gente vamos falar de TOC. O que é isso, TOC? É o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele é um sintoma bem comum, ele é crônico também, né? Que não tem cura. E ele, né, as suas principais características que tem é que ele tem a obsessão, né, e a compulsão. O que é isso? Quando a pessoa é obsessiva, que ele traz também, esse transtorno traz isso para a pessoa, são pensamentos assim que ficam na mente dela e ficam atormentando, e mesmo que ela não queira. E esses pensamentos assaltam, né, que a gente diz. Eles vêm de repente na mente dela e fica prejudicando ela, o dia a dia, o modo dela pensar, essas coisas assim. Agora a compulsão, a pessoa tem que faz agir, né? Enquanto ela não agir, que ela fizer algum ritual para estar passando aquele nível de ansiedade, ela não consegue controlar aqueles tipos de pensamentos. Aí a gente vai falar sobre isso daí mais pra frente, tá? Quais são as principais características desse transtorno? Que nem eu já tinha falado antes, né? É a obsessão, que a pessoa ela não consegue tirar da mente pensamentos pessimistas, que alguma coisa de ruim vai acontecer com ela, que alguma coisa de ruim vai acontecer com a família dela, e algo do tipo assim. E aquilo lá fica remoendo a pessoa o dia inteiro, né, remoendo na cabeça dela, aquilo lá fica atormentando, e ela pode se sentir muito mal mesmo com isso, porque isso daí gera um grande desgaste mental nela e pode gerar também um grande desgaste físico. Já a compulsão é a pessoa que leva ela a fazer aquele tal ritual que é tão conhecido, né, que algumas pessoas gostam de fazer com... Gostam não, né? Elas são propensas que esse transtorno faz com que elas se organizem, que ela fiquem muito ligada na limpeza, né? Cronometragem, né? Entre outros tipos também. A gente conhece muito bem o Roberto Carlos, cantor, né? Ele tem TOC também, e ele já declarou em uma reportagem há algum tempo que ele sofre muito com isso, porque ele tem que só usar roupa branca, só lavar as mãos constantemente, passar a toalha em algumas partes não sei quantas vezes. Isso daí é muito desgastante para a pessoa, né? Outra vez eu vi também em outra reportagem uma moça que tem TOC, ela tinha que estar a casa dela limpa, impecável, antes dela ir para o serviço ou a qualquer lugar, né? Nunca ela pôde ir. Ela falou assim que o lado bom era que a casa dela ficava sempre limpa e as coisas ficavam sempre no lugar, mas ela já assim, algumas situações já foram comprometedoras para ela, como perder encontros, né, com os amigos, com outras pessoas, e também até perder horário de serviço, porque você já imagina como que ela ia ficar falando assim, não sei necessariamente se ela falava no serviço, se ela tinha essa liberdade, mas isso daí atrasava até a vida profissional dela, né? Por isso que o TOC tem que ser levado muito a sério, e é uma doença assim que tem tratamento, mas a pessoa tem que identificar que ela tem TOC e depois ir atrás de tratamento, senão a qualidade de vida dela cai muito. Como a cabeça da pessoa de quem tem TOC funciona? É algo que nem a gente falou, né? É algo bem complicado, porque a pessoa fica regida, né? É tipo como ela estivesse presa aos pensamentos delas, que são os pensamentos obsessivos, e as compulsões dela. Então ela fica como se ela só obedecesse esses dois tipos de comportamentos. Então ela se sente muito mal com isso, e isso daí desgasta muito ela, né? Quais os principais tipos de TOCs? A gente tem dois tipos de TOC. O transtorno obsessivo compulsivo clínico, que é que a pessoa tem aquelas obsessões, né? Ela tem aquelas compulsões, mas aquilo não atrapalha a vida dela, o dia a dia dela.
E depois a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo propriamente dito, né? Que é aquele lá que prejudica ela, que faz com que ela perda horário, que ela fique naqueles rituais. Se ela não fazer aqueles rituais, ela não consegue se livrar dos pensamentos. E esses são os dois tipos que tem do transtorno obsessivo compulsivo. Quais podem ser as causas do toque? Então, até hoje mesmo a ciência não sabe exatamente quais podem ser as causas do toque, né? Há estudos, né, que dizem que a pessoa pode ter esse transtorno por causa de um trauma que ela viveu, ou por causa do ambiente, ou fator biológico, né? Não tem uma resposta certa ainda de onde vem o toque, mas tem esses fatores que podem estar influenciando a pessoa a desenvolver essa doença. Por que não o toque? Por que o toque não é tão discutido como outras doenças? Olha, eu vejo assim que hoje em dia, cada vez. Eu nunca mesmo peguei um caso de uma pessoa com toque, né? Uma amiga da minha faculdade, amiga da faculdade tinha toque, né? Eu mesmo nunca peguei um caso assim, né? De toque. Mas ao meu ver, na minha opinião, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão falando mais sobre a sua saúde mental, estão se interessando mais sobre o assunto, né? Então pode ser que isso daí tenda a cair cada vez mais. As pessoas que têm toque ou outros tipos de doença podem estar se abrindo cada vez mais, né, para outras pessoas e correndo atrás de tratamento. Porque se ela não fizer a parte dela também, dificilmente algo de bom vai acontecer, né, na vida dela. E o toque ele tende a se agravar mais se não houver uma intervenção, um tratamento, porque daí as doenças se agravam, os rituais que a pessoa faz continuam cada vez maiores, né, e atrapalha cada vez mais o dia a dia dela. Quais são os primeiros sintomas? Os pensamentos repetitivos e as imagens mentais são os sintomas que mais aparecem no toque, né? E eles ficam lá na cabeça da pessoa e isso daí acaba muito atrapalhando ela, né? Os sintomas também incluem o medo de germes ou contaminação, lavando as mãos excessivamente. A pessoa vai muito ao banheiro, ela lava muito a mão, né? Agora você imagina as pessoas que têm toque nessa pandemia, como que elas não estão reagindo a tudo isso? Isso daí pode estar sendo muito difícil para elas, né? Esses dias eu vi uma moça que passou foi na biometria, né? Fazer o documento dela, não vi que documento que era, e ela estava sempre com álcool na mão e ela foi até de luva. E foi necessário tirar a luva dela para pegar o digital dela no scanner, tudo, né? Não se sabe realmente o que se passa na cabeça dela, o que ela tem, se ela tinha toque, alguma coisa. Mas se ela tiver, é uma situação muito difícil que ela pode estar passando, né? Preocupar-se excessivamente com a limpeza. A pessoa não pode ver um cisco no chão, um nada no chão. Ela não descansa enquanto vê tudo limpo e brilhando na casa dela. E isso daí, apesar de manter a casa limpa, pode fazer muito mal para ela, né? E ser um serviço muito desgastante e incansável. Revisar diversas vezes janela, gás, o ferro de passar roupa, de sair de casa ou de dormir. Então, aí a pessoa fica vendo essas coisas sempre antes de dormir. Ela sempre vê se ela fechou o botijão de gás, ela acha que vai explodir a casa, o ferro vai pegar fogo na casa. Os pensamentos delas podem ir muito além da realidade ou do que realmente pode acontecer. Isso daí fica, às vezes ela não vê uma vez só, né? Às vezes ela vê 2, 3 vezes. Tem pessoas que, eu já ouvi relatos, que elas pegam, trancaram a casa, foram para o seu trabalho, alguma coisa assim, e elas não tinham certeza daí se tinham trancado a casa ou não.
Algumas no meio do caminho voltaram, outras quando estavam perto do trabalho voltaram com medo que tivesse estancado. Então isso daí vai dominando a vida da pessoa de forma sutil e depois ela pega de uma maneira assim que ela vê que saiu fora do controle, né? Vai começando devagar e gradativamente, assim, devagarzinho, vai aumentando tudo isso daí. Pensamentos proibidos ou indesejados envolvendo sexo, religião e danos. Tem pessoa que não se permite pensar nisso ou tá pensando nisso e tá fazendo mal para ela. Isso daí também é uma questão muito individual, né? Pensamentos agressivos em relação aos outros, a si próprio. A pessoa fica totalmente agressiva, né? Ela pode chegar de forma verbal contra ela mesma, contra os outros, ou até chegar de forma física também, né? Dependendo do caso que for, isso daí pode realmente acontecer. Ter coisas simétricas ou em uma ordem perfeita. Aquelas pessoas lá que a gente vê que tem que colocar o guarda-roupa tudo de uma cor só, os lápis assim ou canetas tudo enfileirados, né? Se uma coisinha estiver fora do lugar assim, já é algo que preocupa e incomoda muito ela. A partir de que faixa etária o toque pode surgir? Tem estudos que falam que eles podem estar surgindo a partir na infância mesmo, né? Então eles podem estar surgindo na infância e talvez até na adolescência. Eles podem surgir. E também eles predominantemente, né? Ele normalmente aparece mais em homens do que em mulheres, né? No caso, é mais provável que apareça nos meninos do que nas meninas. Vamos ver aqui. Qual gênero é mais propenso? Eu já respondi o negócio. O de sexo masculino. Como a doença pode prejudicar a pessoa, né? Ela pode prejudicar a pessoa de vários jeitos. Ela pode prejudicar a vida profissional dela, ela pode prejudicar a vida pessoal dela, ela pode prejudicar o lazer dela, porque aquilo lá, aquela atenção fica totalmente voltada para a pessoa que ela tá vendo, ela tem que resolver aquilo lá antes das outras áreas dela da vida. Ela tem que ficar atenta àquilo e aquilo lá toma todo o dia dela, o espaço mental dela que ela tem para pensar em outras coisas. Quais são as opções de tratamento? As opções de tratamento, ela envolvem a psicoterapia em si e talvez, dependendo, as medicações também. A pessoa tem que tá tomando para controlar esse quadro. A terapia que é mais indicada para o toque é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, né? Vamos ver aqui. Como funcionam os remédios, né, para o toque? O auxílio de terapia, ele trabalha assim com toque. Ele não tem ainda uma medicação específica para isso, né? Então, o que é receitado para os pacientes são mesmo os antidepressivos, né? Ansiolíticos. Porque daí dizem os estudos que o toque também é bem relacionado aos neurotransmissores, que é a serotonina e a dopamina. Esses neurotransmissores que regulam o nosso humor, nosso sono e entre outras coisas. Ele mantém a nossa mente e o nosso corpo estabilizados, né? Digamos assim. É possível se curar, né, do toque? Olha, na psicologia, e eu também, eu não uso o termo cura. Por quê? Porque assim, uma coisa que a gente deixa de controlar, se for por exemplo, o toque mesmo, ele pode voltar, né? E se a pessoa tem controle sobre o toque, que ela sabe o que vai fazer, tudo, então já podemos dizer, né, digamos que o autocontrole já é um tipo de cura, se podemos entender assim, né? Então, respondendo a pergunta, ele não tem cura, mas ele tem controle, tá? Vamos ver aqui o que mais tem para falar para vocês. Como que a família pode ajudar, gente? A família, sim, ela pode ajudar muito, né?
Primeiro ela pode ir atrás das informações, ela pode entender por que a pessoa faz aquilo, né? Porque acredito eu que quando alguém sabe mais sobre um assunto, menos complexo ele fica para você, menos irritante, né? Ele fica. Isso daí pode ajudar muito na saúde mental do paciente. Quando a família auxilia e aceita, né? O paciente ele tende, ou a pessoa, o cliente, né, que se fala, ele tende a responder melhor o tratamento de forma mais positiva e talvez até mais rápida, né? Dependendo disso daí, tá? Vamos ler aqui um pouco, gente, dos comentários aí que se mandaram. Oi, Maria, boa noite. Tá assistindo aí? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Então é isso, gente, que eu tinha para falar hoje sobre o toque, tá bom? Tchau e até mais.